Olá, meu nome é Cleonice Gino, moro em Tumbiara, Goiás, frequento o Centro Espírita Semeadores do Bem. Hoje eu vou falar um pouco do Evangelho, do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá, benefícios pagos com ingratidão, o item 19. Que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sido pagos com ingratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar ingratos? Essas pessoas têm mais do egoísmo do que de caridade, porque não fazer o bem, senão para dele receber sinais de reconhecimento, é não fazer com desinteresse. E o benefício desinteressado é o único agradável a Deus. É também do orgulho, porque se comprazem na humildade do beneficiado, que vem depositar seu reconhecimento a seus pés. Aquele que procura sobre a terra a recompensa do bem que faz, não receberá no céu, mas Deus terá em conta aquele que não a procura na terra. É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo de antemão que aquele a quem se faz o bem não estarão contentes. Sabeis se aquele que prestais serviço esquece o benefício. Deus vos terá mais em conta do que se estivesse já recompensado pelo reconhecimento do vosso beneficiado. Deus permite que sejais pago, por vezes, com ingratidão, para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. E sabeis, aliás, esse benefício esquecido no momento não dará mais tarde bons frutos? Estejais certo, ao contrário, de que é uma semente que germinará com o tempo. Infelizmente, não vedes sempre senão o presente. Trabalheis para vós e não tendo em vista outros. Os benefícios acabam por abrandar corações mais endurecidos. Eles podem ser menosprezados neste mundo, mas quando o espírito se desembaraçar do seu envoltório corporal, se lembrará e essa lembrança será o seu castigo. Então lamentará sua ingratidão e querer reparar suas faltas, pagar suas dívidas noutra existência, frequentemente aceitando, mesmo em vida de devotamento, para com seu benfeitor. É assim que, se dando suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral. E reconhecerei mais tarde toda a verdade dessa máxima. Um benefício jamais se perde, mas tereis também trabalhado para vós, porque tereis o mérito de haver feito o bem com desinteresse, e sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Ah, meus amigos, se conhecesse todos os laços que na vida presente vos liga à vossa existência anteriores, se pudesse abarcar a multidão de relações que aproximam os seres uns dos outros para progresso mútuo, admirareis bem mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegar até Ele. Guia Protetor, 100, 1862. O Evangelho ele vem nos chamando a atenção para a caridade, pelo bem que a gente faz pelo outro, o auxílio que a gente está sempre fazendo para com as pessoas e aquelas pessoas que não reconhecem esse auxílio. Muitas vezes as pessoas ajudam com doação, seja de alimento, seja com uma palavra amiga, e aquela pessoa não agradece por esse auxílio que dá. Muitos não incomodam, muitos nem falam muito obrigado. E muitas vezes a pessoa que auxilia, ela se sente ofendida por não receber nada em troca. Ela se sente ofendida por não receber e ainda fala assim, a gente auxilia tantos outros, faz tantas coisas e não recebe nenhum muito obrigado. Eu emprestei isso, eu ajudei isso, eu ensinei isso e nenhum muito obrigado eu recebi. Então essas pessoas que cobram por esse benefício que faz, ainda que com muito obrigado, fala assim que não exigiu dinheiro nem nada, mas pelo menos podia agradecer, já que eu nem não cobrei. Então, que benefício essa pessoa está fazendo para ela mesma, né? Ajuda os outros? Ajuda, mas você está cobrando alguma coisa. A partir do momento que você tem essa fala, você está querendo algo em troca. Você está querendo, pelo menos, um reconhecimento. Então, é de bom grado que as pessoas agradecem por uma coisa, por um bem concedido? É. Mas se essa pessoa não fazem, você não tem que se questionar por isso, você não tem que ficar melindrado por isso, você não tem que deixar de fazer favores para outras pessoas por isso. Então, fala que você tem que seguir e continua auxiliando. Essa pessoa que foi auxiliado e não agradeceu, problema dele, ele que acerta, depois numa desencarnação, quando a gente vê, eles vão ter esse arrependimento, eles vão se sentir com esse peso, com essa amargura, e vão querer arrepender, vão querer voltar atrás, e eles vão ser auxiliados para como reparar isso. Então,
Você não precisa de ficar se sentindo, eh, não, como que a gente fala assim, não ser retribuído por um favor. E a pessoa que faz isso também, ela tá querendo algo em troca. Ela tá querendo receber. Ela tá querendo receber, não em dinheiro, mas ela tá querendo ser popular muitas vezes. Ela quer ser vista no meio de outros como bonzinho. Ela quer ver como uma pessoa que auxilia os outros, quer mostrar para alguém. Então, fala assim: se você querer exigir isso de alguém, depois, quando desencarnar, mas eu ajudei tanto, você ajudou, mas você cobrou. Você recebeu lá na terra mesmo? Então, o que que você tem para receber aqui? Nada, você cobrou lá? Então, que a gente faz as coisas sem interesse nenhum. Independente se a pessoa é ingrata, independente se a pessoa te valoriza, se não valoriza, faça. E muitas vezes a gente ainda escuta essas pessoas que auxilia tantos outros e não recebe nada em troca, ele é visto como um bobo, né? Ele é visto como, nossa senhora, fulano ajuda tanto, faz tanto, e ninguém nem nota que ele existe. A pessoa que faz de bom coração, ele não tá nem aí. Ele não quer reconhecimento, ele não quer nada. Ele simplesmente faz por vontade própria, ele faz porque tem esse sentimento de vontade de auxiliar, e assim tem que ser. E assim a gente tinha que seguir esse exemplo e não ver essa pessoa dessa forma. Porque muitas vezes as pessoas ficam até com dó dessa pessoa que auxilia. Nossa, fulano, ele ajuda tanto, ele faz tanto, e agora que ele precisa, principalmente quando a pessoa tem uma condição melhor e de repente, por um motivo ou outro, perde tudo. Nossa, fulano ajudou tanto, auxiliou tanto, fez tanto isso, e hoje que está precisando, olha lá, não tem um que vai bater na porta dele. Então, e quando ele fez isso, ele não fez querendo algo em troca quando fosse precisar. Ele não fez querendo um auxílio. E se ele não recebe esse auxílio, se ele está passando por uma necessidade, a gente não sabe da programação de cada um. Talvez é essa dificuldade que vai purificar ele. Talvez esse é um teste para ele, assim. Essa ingratidão muitas vezes é até um teste para a pessoa. Se a pessoa recebe uma ingratidão, ela vai continuar fazendo, auxiliando. Se a pessoa não é reconhecida, ele vai continuar. Então, se ele continuar fazendo mesmo isso, então prova que ele não tem interesse nenhum. Prova que ele está fazendo todo esse trabalho de coração mesmo. E ainda fala assim que muitas vezes essas pessoas a quem a gente auxilia ou que é ingrato, muitas vezes aquela pessoa ela tem vontade de abraçar a pessoa, ela tem vontade de ajoelhar aos pés da pessoa e tem vergonha por isso. Se acha numa condição inferior, tudo, ele não tem essa coragem. Então não é por ingratidão que ele não te agradece, é por esse sentimento de vergonha mesmo, é por esse sentimento de inferioridade, porque muitos não têm estudo, muitos não têm conhecimento, muitos não têm isso, então ele se sente assim, envergonhado até, muitos têm até vergonha de conversar com uma pessoa que é de um nível de, instru, instru, de conhecimento maior. Então eles têm vergonha, não é de ingratidão. E a pessoa que auxilia muitas vezes não sabe disso. Mas a vontade que a pessoa tem era de auxiliar mesmo, assim, era de ela reza por ela pede por ela, mas ela não fala muito obrigado de vergonha. Então a gente tem que ver isso também. E muitas vezes outros não agradecem também, é por se sentir muito inferior pela condição, se sente muito vergonha da condição que está, da humilhação que está. Então, a gente não pode julgar as pessoas por isso. A gente não pode julgar essas pessoas com essa achar que tudo é ingratidão também. Muitas vezes não é. E então, por isso a gente não pode julgar o sentimento das pessoas. Então, é importante que a gente faça sem querer nada em troca. E um exemplo muito vivo disso foi Jesus. Jesus que auxiliou tanto, Jesus que veio na terra para nos exemplificar, para nos mostrar e fez isso. Quando a gente lê a passagem do Evangelho, do livro Boa Nova, tanta coisa que ele fez, tantas pessoas a quem ele ajudou, a mulher adulta, o rico, muitas pessoas, ele exemplificou, mostrava como que tinha que ser o caminho reto, tudo. E ele sabia que ele ia ser crucificado, que ele ia ser traído pelos seus apóstolos, traído pelo seu seguidor.
Mesmo assim, ele não se incomodou. Ele continuou auxiliando, ele continuou exemplificando até o dia da sua morte. E mesmo depois da sua passagem, mesmo em espírito, ele voltou para auxiliar até mesmo aquele que traiu. Então ele ajudou muita gente. Ele não ele não se intimidou, ele não sentiu-se rejeitado, ele não sentiu quando Judas traiu ele, quando ele desencarnou, ele quis ir, ele foi até ele para auxiliar, pediu para que fosse até ele para auxiliar, porque ele tinha suicidado. Então Jesus é o exemplo. Se fosse uma outra pessoa que suicidou, que se vira, me traiu, fez isso, fez aquilo, mas não, ele teve aquela preocupação de amparar, né? E assim ele fazia, amparava a todos que necessitavam, independente de tudo. E mostrou esse exemplo para nós, e é o exemplo que nós temos que seguir de auxílio mesmo, independente se é nosso inimigo. A gente ainda está num grau de inferioridade muito grande, que a gente ainda não é capaz de perdoar muita coisa, a gente ainda não é capaz de perdoar nossos inimigos, a gente ainda não é capaz de perdoar uma ingratidão até, uma coisa que nem deveria ser, mas a gente ainda, a pessoa, muitas vezes quando a pessoa é ingrata e você sabe que ela é, muitas pessoas cortam ele da relação, né? Não quero nunca mais falar, nossa, fulano fez isso, eu fiz tanto por ele, e quando eu precisei, o que ele me fez? Virou as costas. Então é uma inferioridade da pessoa, é o sentimento dela, ela não é uma pessoa evoluída, ela não precisou, ela ainda precisa ainda de aprender muito. Então, se você faz isso, se você vira as costas para essa pessoa também, você está provando que você é igual a ela. Então, você também está provando que você também é um ingrato, porque você faz as coisas interessadamente. Então, ele vem chamando a nossa atenção para a gente pensar bem nisso, dessa, dessa ingratidão, de como a gente reage, de como a gente agir quando as pessoas são ingratas com a gente. E depois ele vem falando sobre a beneficência exclusiva. A beneficência é bem entendida quando exclusivamente praticada entre as pessoas de uma mesma opinião, de uma mesma crença ou de um mesmo partido? Não, é sobretudo o espírito de seita e de partido que é preciso abolir, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão não vê irmãos nos semelhantes, não vê senão irmãos nos semelhantes, e antes de socorrer aquele que está na necessidade, não consulta nem sua crença, nem sua opinião, no que quer que seja. Seguiria a ele o preceito de Jesus Cristo, que diz para amar mesmo seus inimigos. Se repelisse o infeliz por ter essa outra fé que não a sua, que o socorra, pois sem lhe pedir nenhuma coisa, nenhuma conta de suas consciências, porque se é o inimigo da religião, é um meio de lhe fazer amar, em repelindo, lhe faria odiar. Então ele vem falando assim que a gente tem que auxiliar qualquer pessoa, independente da crença, independente se é uma pessoa amiga, se é inimiga, independente de tudo, você auxilia. Então, que o único objetivo que nós temos, todos nós, é de seguir o caminho reto que nos leva até Deus. E todas as religiões têm que trabalhar por isso, seja ela qual for. Então, que a gente nunca deixe de auxiliar qualquer pessoa por ela ser dessa ou dessa crença. Deixar de não simpatizar com a crença, então eu não ajudo isso. A gente tem que erguer a mão para ajudar independente. E que todas as religiões levam o caminho até Deus. E a gente vê muitas religiões que faz a caridade, que está sempre auxiliando, que faz trabalho muito bonito. Então a gente tem que querer a unificação, achar bom. Se minha casa faz esse trabalho e a outra também, que bom. Quanto mais pessoas fazendo bem, quanto mais as pessoas se unem para auxiliar, isso é um ganho muito grande. E se a gente querer ajudar ou querer do nosso lado só pessoas que falam e que pensam igual a nós, que evolução que nós vamos ter, né? Então, se a pessoa é diferente, se a pessoa, seja lá qual for, auxilia, ajuda sempre. Esse é o objetivo e é o que o Evangelho vem nos trazendo.
Não se preocupa com a ingratidão. Segue seu caminho, segue seu objetivo, continue auxiliando, independente de tudo. Que a recompensa maior, quem dá para nós é Deus, e não as pessoas a quem. Se a pessoa ainda não está na condição de te retribuir, ou, ou não está na condição de te agradecer por qualquer motivo, não se preocupe. Segue seu caminho, continue auxiliando, mas sem esse sentimento, não é não falar, mas que seja de coração mesmo, que seja esse sentimento vindo do interior. Eu auxilio porque eu gosto. A gente vê tantas pessoas fazendo esse trabalho tão bonito, a gente escuta muito, né? Nossa, Maria de Lourdes ajudou tantas pessoas, fez tanto e morreu necessitando. Tudo que a pessoa passa, ou por algum motivo ou outro, tem um motivo de ser, tem uma razão. Então não julga, não vê por esse lado, vê pelo lado do que ela fez, do que ela fez de bom, do que ela auxiliou. E é isso que ela deve ter levado com ela, foi esse sentimento de bondade, de desprendimento, de solidariedade até. Então é isso que o Evangelho vem trazendo, né? Que a mão esquerda não sabe o que dá à vossa mão direita, e que todos possam pensar mais, ler mais essa leitura, para quando fazer qualquer coisa, pensar bem nisso, fazer desinteressadamente. E é isso. Boa noite e até mais.